Esse tema, ele meio que pautou o Brasil inteiro em 2013, quando se falou do investimento em Copa do Mundo, investimento em estádios, investimento em futebol. E as pessoas foram para as ruas, muitas, dizendo que, olha, antes disso tem que ter educação, tem que ter saúde, papapá. E a presidente, né, e os prefeitos e os governadores colocando dinheiro em estádios de futebol. E aqui em Pelotas, claro, não estou comparando os valores, os investimentos, não é isso, não é a mesma coisa, não é a Copa do Mundo. Mas o prefeito, de uma hora para outra, assim, resolveu fazer uma ação de marketing no futebol. E eu sou contra. Já quero dizer de antemão que eu não faria isso. Eu acho que algumas situações até se admite relacionar investimento público no futebol. São situações particulares. Vou dar um exemplo. O Banrisul, por exemplo, tem os clubes de futebol têm uma dívida estratosférica com o Estado. Não vão pagar. Então, os governos do Estado, não foi nem o último nem esse, outros já fizeram isso, trocam publicidade e o Banrisul é um banco que compete com os outros bancos. Propagandear o Banrisul é convidar as pessoas a ir para o Banrisul e não ir para o Bradesco, para o Itaú, para o Unibanco, etc, etc, etc. Tem uma competição. A Petrobras, eu já questiono, eu já acho um equívoco o governo federal colocar a Petrobras na camiseta do Flamengo. Por quê? A Petrobras está... Ainda alguém podia dizer, não, mas compete com a Ipiranga, com a Esso, com a Texaco, não sei o quê. Eu não acho que seja um dinheiro bem colocado. Não. E aqui não tem nada a ver gostar ou não gostar de futebol, torcer ou não torcer para o futebol, para o time de futebol, ir ou não ir a estádio, não tem absolutamente nada. O que eu me pergunto, e é essa o questionamento que as pessoas fazem, tá? É o seguinte, qual é o retorno que vai ter a prefeitura para levar o nome de Pelotas? O Pelotas já leva o nome de Pelotas no nome. O Brasil de Pelotas, olha, não sei quem não conhece o Brasil de Pelotas. Talvez o Farroupilha, porque não tem nenhum nome, nem é o Farroupilha de Pelotas, talvez então teria, se é essa a lógica. Eu acho que esse tipo de ação é o das medalhas honra ao mérito lá para a família daquela deputada do meu partido. Eu acho que falta bom senso, não é o custo da medalha, não é os 85 mil que vão dar para o estádio, não é o valor, porque isso aí é pouco para o tamanho da cidade, mas é o simbolismo. O cidadão que está lá mal, ele olha o governo dando dinheiro para o Brasil, para o Pelotas e Farroupilha. E mesmo aqueles que gostam de futebol, que lidam com futebol amador, é uma dificuldade para conseguir um transporte para ir de um campinho para o outro jogar, para dar um lanche para a gurizada, para fazer um esporte amador. Aí vem a prefeitura. Então é o simbolismo, é falta de bom senso. Isso não é uma questão partidária, tanto que o governo federal, que é presidido por uma petista, continua liberando verba para vários times de futebol, né? Um posicionamento que eu acho que é bom a gente gerar essa polêmica, né? Qual é o caminho da publicidade? Eu acho que a publicidade tem que ser feita com caráter muito mais informativo quando for de interesse público. A não ser que o órgão público esteja na disputa de mercado, aí cabe. Do contrário, fazer propaganda do Sanep, gastar com propaganda, porque o Sanep compete com alguma outra vendedora de água? Não. Então não tem que fazer propaganda para o Sanep, não tem que gastar em publicidade. Informar, coisa do Sanep, tudo bem. CE, mesma coisa. Agora, se não tem competição em mercado, qual é o retorno? Qual é a necessidade? Eu queria expor isso muito mais para a gente discutir, afirmar posições, não é nada contra ninguém, né? Eu acho que a publicidade tem que ter um caráter mais informativo e não de mera explicitação sem retorno nenhum, que eu acho que é o caso dessa propaganda.